E aí, pessoal? Hoje a gente vai entrar numa história que parece de filme, mas que aconteceu de verdade. A história de um país que foi cortado no meio por décadas e que, de um jeito impressionante, voltou a ser um só. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Como é que uma nação, um povo, de repente se vê separado? É exatamente esse processo que a gente vai desvendar agora. Um processo que mudou não só a Alemanha, mas o mundo todo. Bom, para entender essa história toda, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Mais precisamente para o momento em que a Segunda Guerra Mundial acaba. Então, tá aí o nosso ponto de partida. 1945. A Alemanha perdeu a guerra. E os países que venceram, os chamados aliados, tinham um problemão para resolver. O que fazer com a Alemanha agora? A primeira ideia foi dividir o país para conseguir administrar a situação. Olha só esse mapa. Ele ajuda a gente a visualizar direitinho. Cada cor representa uma área controlada por um dos países vencedores. A parte vermelha ficou com a União Soviética, a verde com o Reino Unido, a azul com a França e a laranja com os Estados Unidos. No início, a ideia era que eles trabalhassem juntos para reerguer o país, mas novas tensões mundiais estavam prestes a mudar completamente o jogo. E aí, que coisa começa a complicar. O que era para ser uma administração temporária, sabe? Só para organizar a casa, acabou virando uma divisão permanente. E o motor disso tudo foi um novo conflito global. A gente está falando da Guerra Fria. E o que era isso? Basicamente, era uma disputa de poder gigantesca entre os Estados Unidos, que lideravam o bloco capitalista, e a União Soviética, líder do bloco socialista. Não era uma guerra de tiros entre eles, mas o mundo virou um grande tabuleiro de xadrez. E a Alemanha? Bom, a Alemanha se tornou a peça central, o maior símbolo dessa divisão. E é aqui que a divisão se consolida de vez. As áreas controladas pelos aliados ocidentais se juntaram e formaram um novo país, a República Federativa Alemã, ou Alemanha Ocidental, capitalista, claro. Do outro lado, a zona soviética se tornou a República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental, socialista, sob total influência de Moscou. Pronto, um país tinha virado dois. Agora, a situação mais maluca de todas era, sem dúvida, a de Berlim. Pensa comigo. A cidade de Berlim ficava inteirinha dentro do território da Alemanha Oriental, a parte soviética. Mas a cidade em si também foi dividida em duas. Então existia um pedaço de Berlim capitalista, funcionando como uma ilha, no meio de um país socialista. Dá para imaginar a tensão que isso gerava, né? Essa tensão toda em Berlim acabou levando à construção do símbolo mais triste e mais famoso dessa separação. Mas por que construir um muro no meio de uma cidade? A razão era bem direta e, ao mesmo tempo, muito dramática. Milhares e milhares de pessoas estavam fugindo do lado oriental, que era mais pobre e controlado por um governo autoritário, para o lado ocidental, em busca de uma vida melhor. Para o governo socialista, essa fuga em massa era uma vergonha, e eles precisavam parar isso a qualquer custo. Foi então que, em 1961, literalmente da noite para o dia, uma barreira começou a ser erguida. Primeiro com arame farpado e pouco depois com blocos de concreto, cortando ruas, prédios e, o que é pior, separando famílias inteiras. Essa frase aqui resume perfeitamente. O Muro de Berlim não era só uma parede. Ele era a representação física ali, para todo mundo ver, da divisão do mundo entre capitalismo e socialismo. Era a famosa cortina de ferro feita de concreto. Só que, como a gente sabe, nenhum muro é para sempre. Décadas depois da sua construção, o sistema que o ergueu começou a ruir por dentro. Olha só essa linha do tempo, que mostra como tudo aconteceu bem rápido no final. Nos anos 80, o Bloco Socialista já estava em crise econômica e a população queria mais liberdade. Em 89, o povo da Alemanha Oriental foi para a rua protestar em massa. A pressão popular foi tão gigantesca que no dia 9 de novembro de 89 aconteceu o que parecia impossível. O Muro de Berlim caiu. E em menos de um ano depois, a reunificação se tornou oficial. As imagens de pessoas dos dois lados se abraçando, comemorando em cima do muro, aquilo rodou o mundo todo. E não era para menos. Aquela cena significava muito mais do que a destruição de uma parede. Era o fim da divisão da Alemanha e um sinal claríssimo de que a Guerra Fria também estava acabando. Com o muro no chão, o caminho estava finalmente livre para o último passo, a união oficial dos dois países. E foi nessa data que a Alemanha Oriental deixou de existir como país
e todo o seu território foi incorporado à Alemanha Ocidental. Depois de 45 longos anos de separação, a Alemanha estava finalmente inteira de novo. A história da Alemanha é uma lição poderosa sobre divisão e sobre união. E ela nos faz pensar, não é? Que outras barreiras, que outros muros, sejam de concreto ou de ideias, ainda separam as pessoas no mundo de hoje. Fica aí uma boa reflexão que essa história toda nos deixa.